Oi, gente! Olá, sétimo ano. Estamos retomando as nossas aulas de um modo diferente, claro, mas é isso aí. Vamos seguir com as nossas aulas aqui comigo com a minha aula de português, tá? E a gente vai retomar o assunto que a gente viu em sala, o último assunto que a gente estava estudando em sala antes de tudo isso acontecer. Então vamos lá. Estudo do predicado. O que é o predicado? É aquele termo da oração que contém alguma informação sobre o sujeito. E lembrem que o predicado é aquele termo que se inicia a partir do verbo. Sem verbo não há oração. Sem oração não há predicado. Lembrem-se que a gente pode ter uma oração sem sujeito, mas a gente não pode ter uma oração sem predicado, certo? Então vamos lá. As aulas serão online a partir dessa semana. Quem é o sujeito dessa oração? As aulas. O que é que está sendo dito sobre as aulas? Qual é a informação dada sobre as aulas? Serão online a partir dessa semana. Então, essa informação é o predicado, certo? Vamos lá. Quando a gente vai estudar o predicado, a gente também estuda uma coisinha chamada predicação verbal. Isso porque o predicado ele sempre apresenta um verbo ou uma locução verbal. E a gente dá o nome de predicação verbal ao modo pelo qual o verbo forma o predicado. Se ele vai ou não exigir um complemento, certo? E os verbos são classificados quanto à predicação verbal. Lembra os verbos significativos, aqueles que têm sentido, que passam uma ideia, que comunicam algo? Eles podem ser intransitivos ou transitivos. Lembra dos verbos intransitivos? Não? Pois vamos relembrar agora. O que são os verbos intransitivos? Vamos lá ler esse trechinho do poema do Drummond, José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Observe as orações. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Tá aí, o verbo está marcado numa cor diferente. Todas essas orações apresentam sujeito e predicado. E se a gente observar, o verbo sozinho, sem ninguém, forma o predicado. Por isso ele é um verbo intransitivo, não só por formar o predicado, mas por não exigir nenhum complemento para ter o sentido completo. Vamos lembrar que alguns verbos intransitivos podem vir acompanhado de outros termos sim, mas esses termos eles não vão ser necessários para completar o sentido desse verbo. Esse verbo ele não é um verbo de sentido incompleto, ele é um verbo significativo. Por quê? Porque ele tem uma ideia, ele expressa uma ideia, ele tem um significado. Mas esse verbo ele não precisa de complemento para ter sentido. Por isso ele é chamado de um verbo intransitivo. O sentido dele não transita. Acabou, o que acaba, acaba. Apagou, o que apagou, apagou. Sumiu, sumiu. Esfriou, esfriou. Então, os verbos intransitivos são aqueles que têm sentido completo e sozinho constituem o predicado. E ainda que venha uma palavrinha ou uma expressão ao lado desse verbo, não é exigido pelo mesmo, certo? Joinha para vocês, aqui ó, joinha, joinha. Verbos transitivos também são verbos significativos, porém, diferente dos verbos intransitivos, são verbos de sentido incompleto, ou seja, eles exigem, eles obrigam que tenha um complemento. E esse complemento, ele pode ser com ou sem a preposição. Quando o verbo é transitivo, ele pede um complemento e esse complemento vier sem preposição, eu vou dizer que ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque os verbos transitivos direto,
exigem complemento sem preposição, ou seja, eles têm sentido incompleto, eles pedem um complemento, eles não pedem, eles exigem um complemento, mas esse complemento é sem preposição. Vamos ver aí o exemplo. O avarento procurava dinheiro, o dinheiro. Quem procura? Procura algo. O que ele procurava? O dinheiro. Se a oração fosse somente o avarento procurou, o avarento procurava o quê? Porque o verbo procurar é um verbo transitivo direto, ele pede, ele exige que se tenha um complemento. Então, esse complemento vai ser outra palavra ou expressão e vai vir sem preposição. O que ele procurava? O dinheiro. O não é preposição. O é artigo, pelo amor de Deus. Jorge chamou Paulo. Quem chama? Chama algo. Quem Jorge chamou? O que Jorge chamou? Paulo. Não tem complemento. Quando esse verbo, que é transitivo, pede um complemento, mas esse complemento ele é introduzido por uma preposição, aí ele é um verbo transitivo indireto. Porque os verbos transitivos indireto, ou seja, entre o verbo e o seu complemento tem uma coisinha no meio. E essa coisinha no meio é a preposição. Por isso, ele é transitivo indireto. Ele exige uma preposição. Ele vai pedir um complemento, o complemento vai vir, mas antes do complemento tem a preposição. Então, todos os complementos serão introduzidos por uma preposição. Vamos lá nos exemplos. Rita gostava de samba. Ó, a pergunta que eu vou fazer o verbo. Do que Rita gostava? Observem que a preposição está na pergunta de samba, porque quem gosta, gosta de algo. Diferente quando eu falo, o que o avarento procurava? Ó, o que, não do que. O que ele procurava? O dinheiro. Do que Rita gostava? De samba. Gostar é um verbo transitivo indireto e de samba complementa o sentido desse verbo. Podemos ainda ter, por exemplo, eu preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de algo. Do que você precisa? De ajuda. Quando o verbo é transitivo e ele pede os dois complementos, um sem e outro com preposição, então esse é um verbo bitransitivo. Por que ele é bitransitivo? Porque ele tem duas transitividades. Ele pede um complemento sem preposição e ele pede um complemento com preposição. Por isso, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Rita deu um sorriso para o colega. O que Rita deu? Um sorriso. A quem ela deu? Para quem ela deu? Para o colega. Então, eu tenho dois complementos. Um sorriso e para o colega. Emprestei o livro a um amigo. Emprestei o livro a um amigo. O que você emprestou? O livro. A quem você emprestou? A um amigo. Lembrando que nenhum verbo vai ter uma significação, uma transitividade única. Você tem sempre que observar o contexto, tá? Porque essa transitividade ela vai mudar de acordo com o contexto. Além dos verbos transitivos direto, indireto e os intransitivos, a gente também vai ter os verbos de ligação. E junto com o verbo de ligação vai vir uma coisinha chamada predicativo do sujeito. O que são os verbos de ligação? São aqueles não significativos que a gente vai chamar de verbos relacionais, porque eles relacionam o sujeito a uma característica desse sujeito. Então, a gente vai dizer que os verbos que são de ligação são verbos que funcionam como um elo. Eles unem o sujeito a um atributo dele, a uma característica dele, a uma qualidade dele, que a gente vai chamar de predicativo do sujeito,
tá? Cuidado, porque quando esse verbo é de ligação e ele une o sujeito a uma característica desse sujeito, então essa característica, que geralmente é um adjetivo, vai ser predicativo do sujeito. Vamos lá. Olha o exemplo. Gabriela é alegre. João está feliz. A informação do predicado não está no verbo, está no adjetivo, está no predicativo do sujeito, porque a gente está trabalhando com funções sintáticas, a gente não está trabalhando com morfologia nem com classe gramatical. Então, quem é a informação do predicado? É alegre, é o verbo. Gabriela é o quê? Alegre. João está o quê? Feliz. Ah, é verbo transitivo porque pede complemento. De jeito nenhum, ele não pede nada. Primeiro que ele nem tem sentido, eles são verbos que indicam estado, mudança de estado ou qualidade. Eles indicam, eles não apresentam essa informação. Por isso que eles são verbos de ligação. Eles vão ligar o sujeito, no caso, Gabriela e João, às suas respectivas características, alegre e feliz. Quem são os verbos de ligação? Geralmente os verbos ser, estar, permanecer, continuar e todos aqueles outros verbos que podem ser substituídos por um desses, certo? Joinha para vocês. Vamos aqui a uma observaçãozinha. Quando essa característica ela é atribuída ao objeto, vale-me Nossa Senhora, o que é o objeto? O objeto é o complemento. Aquele termo que anteriormente a gente viu que completa o sentido do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto, esse complemento vai receber o nome também de objeto. Então, quando o predicativo se refere ao objeto, ao complemento do verbo, ele já não é predicativo do sujeito, ele agora é predicativo do objeto. Por quê? Porque ele se refere ao objeto e não ao sujeito. Vamos ver aqui os exemplos. O professor considera a Gabriela inteligente. Quem considera algo. O professor considera o quê? A Gabriela. Mas observem que além da Gabriela tem uma outra informação. Ele considera a Gabriela o quê? Inteligente. Quem é inteligente? De quem é essa característica inteligente? Da Gabriela. Gabriela é o sujeito? Não. Gabriela é o complemento do verbo considerar. Então, nesse caso, inteligente não é um predicativo do sujeito. Inteligente é um predicativo do objeto. Os compradores acharam a proposta razoável. Os compradores acharam o quê? A proposta. Acharam o quê dessa proposta? Razoável. Razoável está caracterizando a proposta. E proposta é o complemento do verbo achar, porque quem acha, acha algo, certo? Continuando aqui, para a gente terminar essa aula. Tipos de predicado. Você já sabe o que é o predicado? Você já sabe identificar o predicado, que é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito e que é introduzido por um verbo. Sempre, para sempre, forever, amém, tem um verbo no predicado. Sem verbo, eu não tenho oração. Sem oração, eu não tenho análise sintática. Então, eu não tenho sujeito e piorou predicado, certo? Quando eu sei o que é o predicado, quando eu já sei quais são os verbos, como esses verbos se classificam no predicado, que eles podem ser, de novo, transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivos, que são os transitivos diretos e indiretos, e os verbos de ligação, eu já tenho a informação que eu preciso para classificar o predicado, que só são unicamente três. Ó, 1, 2, 3. Três classificações. O predicado ele pode ser verbal, nominal e verbo nominal. Acabou-se. Facinho, facinho, facinho. Vamos lá. Como é que eu vou classificar esse verbo? Dependendo de onde se concentra a informação. A informação está concentrada no verbo significativo, então ele é verbal. A informação está centrada no nome, então ele é nominal. A informação está centrada nos dois. No predicado tem um verbo e um nome. E os dois são importantes para a construção daquele predicado. Então, eu vou dizer que esse predicado é verbo nominal. Opa! Aqui.
Predicado verbal apresenta um verbo intransitivo ou transitivo como núcleo. O avarento procurava seu dinheiro. Qual é a informação desse predicado? Procurava. O quê? Dinheiro. Mas a informação está onde? No procurava, que é verbo, ou no dinheiro, que é o substantivo? Procurava. Então, o predicado procurava seu dinheiro tem como núcleo o verbo procurar. E o verbo procurar é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, se ele contém informação daquele predicado, então ele é o núcleo daquele predicado. Se aquele predicado tem como informação um verbo transitivo direto, então ele é um predicado verbal, certo? Meus amigos são educados. Opa, tem uma estrutura totalmente diferente. Por isso eu vou ter um predicado nominal. Por quê? Porque a informação agora, ela está centrada no nome. Meus amigos são. São o quê? Educados. A informação não está no verbo, a informação está no predicativo. De quem? Do sujeito. Do sujeito. O núcleo do predicado nominal é sempre, para sempre, o predicativo do sujeito. É por isso que você aprendeu o que é um predicativo do sujeito, porque agora você precisa classificar o predicado. Então, quando esse predicado tem um verbo significativo, ele é verbal, seja esse verbo transitivo ou intransitivo. Quando ele tem um verbo de ligação, eu já sei que o verbo de ligação nunca vai ser núcleo do predicado. Mas como assim? Se foi dito anteriormente que o verbo é o núcleo do predicado? É uma exceção, porque o verbo de ligação, ele não contém nenhuma informação. O verbo de ligação, ele apenas liga o sujeito à sua característica. A característica é a informação maior. Estamos todos preocupados. Olha só essa oração. Estamos todos preocupados. Qual a informação maior dessa oração? É estamos ou preocupados? O que é que comunica? Estamos ou preocupados? Preocupados. Então, por isso é um predicado nominal. Todo predicado nominal é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Não tem erro. E para fechar, o predicado verbo nominal, que é aquele predicado que apresenta dois núcleos, um verbo e um nome. Por isso você aprendeu o predicativo do sujeito, por isso você aprendeu mais ainda o predicativo do objeto. Então, o predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos. Isso significa que ele vai ter um verbo significativo e um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Vamos lá. Heloísa saiu preocupada. Quem saiu? Heloísa. Então, Heloísa é o sujeito. Preocupada. Quem é que está preocupada? Heloísa. Se refere a Heloísa. Então, o predicado saiu preocupada é um predicado verbo nominal, porque aí eu tenho dois núcleos. Eu tenho o verbo sair e eu tenho o predicativo preocupada. O rio é largo e navegável. O rio é largo e navegável. Nessa última oração que eu coloquei aqui, esse predicado é verbal, verbo nominal ou nominal? Se você respondeu o quê? Nominal? Muito bem, você acertou. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ligação. O rio é o quê? Largo e navegável. Então, tanto largo quanto navegável são predicativos do sujeito. Então, ambos são o núcleo do predicado. Consequentemente, esse é um predicado nominal. Ok? E é só, meu povo. Por hoje é só. Valeu aí, obrigada e até a próxima aula, tá? Não se preocupe, porque vai ter atividade para vocês. Tchau!